O Irã está mergulhando ainda mais em crise enquanto o regime continua uma repressão brutal contra os protestos em massa que pedem sua remoção. Ativistas alertam que o número de mortos aumenta a cada hora, com centenas de pessoas mortas, mais de 10 mil detidas e nenhum sinal de que a República Islâmica esteja recuando. Enquanto as ruas do Irã pegam fogo, os Estados Unidos e Israel estão realizando conversas de segurança em alto nível e o presidente Donald Trump está avaliando possíveis respostas. Steve Leibovitz, da ILTV, traz as últimas informações. Os protestos no Irã já estão em seu 16º dia. Com base nos Estados Unidos, grupos de direitos humanos afirmam que mais de 10.600 pessoas foram detidas em todo o país, com pelo menos 500 manifestantes mortos desde 28 de dezembro. Eles alertam que o número real provavelmente é muito maior, já que o Irã cortou o acesso à internet e bloqueou as comunicações para esconder a dimensão da repressão. Forças de segurança, incluindo a Guarda Revolucionária e milicianos, foram mobilizadas em massa, disparando munição real, realizando prisões em massa e usando violência para limpar as ruas. Os líderes do Irã estão tentando transferir a culpa, acusando Israel e os Estados Unidos de incitarem os protestos. O presidente Massoud Pezeshkian afirmou que potências estrangeiras estavam semeando o caos, alertando que os manifestantes não seriam autorizados a perturbar a sociedade. O presidente do parlamento iraniano fez uma ameaça explícita, dizendo que Israel e o Senhor, bases militares, seriam alvos legítimos caso o Irã seja atacado. Parlamentares entoaram "Morte à América" no plenário do parlamento. Enquanto o Irã faz ameaças, Washington calcula seu próximo passo. O presidente Trump continua com suas ameaças contra o regime e foi questionado sobre sua opinião a respeito dos manifestantes. Eu não acho que eles estejam tentando me agradar, acho que eles só querem paz, eles querem ter liberdade. Os manifestantes buscam liberdade. O Irã não permite liberdade há muito tempo. E os manifestantes não acho que estejam tentando me agradar, eles estão tentando conseguir que alguém os ajude. Eles estão sob cerco. E agora parece que estão sendo baleados, que é algo muito ruim. Espera-se que Trump seja informado esta semana sobre possíveis respostas, incluindo ataques militares, operações cibernéticas, sanções adicionais e intensificação do apoio à divulgação de mensagens anti-regime. E agora, para falar mais sobre os protestos no Irã e uma possível intervenção do Israel, de Israel, está conosco Nath Toubian, especialista em Irã. Nath, muito obrigado por se juntar a nós. Olá, obrigado por me receberem. Estamos ouvindo relatos muito preocupantes, vendo vídeos chocantes de centenas, se não milhares, de corpos alinhados nas ruas do Irã, enquanto o regime abre fogo real contra os manifestantes e também emprega outras medidas contra o povo iraniano, como cortar a internet. Qual é a situação no Irã neste momento e os protestos mostram algum sinal de estarem diminuindo? Bem, só para colocar as coisas na ordem correta. A cifra que você mencionou provavelmente é muito maior. Eu conversei com um jornalista iraniano e ele me disse que teme muito que isso aconteça. O número total de vítimas fatais já ultrapassou a marca de mais de 10 mil mortos pelo regime autoritário vigente. E eu, pessoalmente, tendo a acreditar plenamente nele, porque durante os violentos distúrbios populares ocorridos, creio que há cerca de 7 anos tudo aconteceu devido ao preço da gasolina, que foi triplicado de forma súbita e drástica naquela ocasião. Da noite para o dia, agências de notícias respeitáveis relataram que cerca de 200, 300 ou 500 iranianos foram mortos. Mas agora, de acordo com os dados recentes que recebemos, a cifra é de cerca de 5 mil mortos há 7 anos. Então, provavelmente, os números são muito maiores. Esse jornalista com quem estou em contato constante reside na Europa. Não há nada com o que se preocupar em relação a ele. Mas ele diz que cerca de 150 jovens iranianos, incluindo casais que estão casados há menos de 2 meses, deixaram o país de Gales. Com suas fotos, depoimentos e os detalhes apresentados, eles confirmaram que estão cientes de que vão participar do protesto.
Eles não têm outra escolha e provavelmente não voltarão sãos e salvos. E o casal diz que não teve a chance de ir para a lua de mel e que provavelmente essa será a lua de mel deles. Pelo Irã. Então, histórias realmente trágicas que estamos ouvindo do povo iraniano. E claro, né, os números que temos não são oficiais. E as estimativas, como você disse, os números são claramente muito maiores. Agora, o regime islâmico não está recuando. Eles ainda estão, você sabe, atirando com munição real, apesar das ameaças dos Estados Unidos. Os ayatollahs ainda estão firmemente no controle do país neste momento? Ou existe uma ameaça real de que eles possam cair nos próximos dias, semanas ou possivelmente meses? A imagem não está nítida, mas ao ver a resposta posso deduzir isso. Isso se deve claramente à falta de recursos suficientes. Soldados do regime para reprimir as manifestações. O Irã já perdeu seu principal aliado, o Hezbollah. Sabemos que nos protestos recentes, Nasrallah havia enviado milhares de membros do Hezbollah atuar para reprimir e suprimir totalmente todas as revoltas populares. Eles não têm o Hezbollah. A mobilização popular do Iraque também não consegue, embora tenhamos relatos de que algumas centenas dessas pessoas são procuradores iranianos. Tenho apoiado na repressão aos protestos nas regiões do sul do Irã, mas está claro que o regime iraniano está em apuros. E além disso, você sabe, os EUAMs, o presidente Trump ameaçou intervir. Ouvimos seus comentários mais cedo. Relatórios indicam, não é uma questão de se, mas de quando, não é uma questão de se, mas de quando. Então, o que os EUAMs precisariam fazer para garantir que esses protestos realmente tenham sucesso? E você sabe, eliminar essencialmente o próprio Ayatollah, isso derrubaria o regime? Bem, não tem uma indicação clara do que o que você vai fazer em relação a ajudar o povo iraniano, como você já mencionou. Existem muitas possibilidades, desde um ataque direto a Basij, o braço militar da Guarda Revolucionária Islâmica, até mesmo ataques cibernéticos ou outras coisas, não sei. Mas acho que a questão é, o que melhor ajudaria o povo iraniano? Então, como os EUA poderiam se intervir da melhor forma para ajudar o povo iraniano? Enfraquecer o regime, enfraquecer a repressão, a capacidade do regime. Não sei exatamente como eles vão fazer isso, e se isso não for suficiente, só me lembro do que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse há alguns dias. Ele incentivou o povo a ir para as ruas e disse que Israel está ao lado deles. Como exatamente Israel está apoiando os manifestantes iranianos atualmente? Não sei. Então o cenário é em sua maioria vago e incerto. Certamente um cenário vago, trágico. O que está acontecendo no Irã, mas Israel e os Estados Unidos, é claro, apoiam o povo iraniano. Nath Toubian, muito obrigado por se juntar a nós hoje e por compartilhar seus insights únicos. Obrigado. Tudo de bom. Enquanto o presidente Trump avança com seu plano de estabelecer o Conselho Internacional de Paz em Gaza para supervisionar um governo palestino tecnocrático, o primeiro-ministro Netanyahu se reuniu com o principal candidato a liderar a nova organização internacional, o ex-coordenador especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, Nikolai Mladenov. Durante a reunião, Netanyahu enfatizou ao búlgaro, que possui vasta experiência de trabalho em Gaza em seu cargo anterior, que o Hamas deve ser desarmado e Gaza desmilitarizada, em conformidade com o plano de paz de 20 pontos de Trump. Mas será isso possível? Para discutir os desafios e as oportunidades, estou agora acompanhado pelo correspondente da LTV, Alec Pollard. Muito obrigado por se juntar a nós, Alec. Alec, explique-nos um pouco sobre o Conselho da Paz e o que ele busca realizar. Certo. Portanto, esta é uma iniciativa de Trump que também foi fundamentada na ONU, resolução que estabelece que entre 10 e 15 figuras internacionais importantes, incluindo representantes de Estados Árabes, farão parte deste Conselho de Paz, que será presidido por Trump. E agora estamos ouvindo, após esse encontro de Mladenov com Netanyahu, que Netanyahu anunciou que Mladenov será uma espécie de diretor deste Conselho de Paz, embora os americanos ainda não tenham confirmado. E uma palavra sobre Mladenov.
Ele foi o coordenador especial para o processo de paz no Oriente Médio por 5 anos e, de uma forma muito rara, conseguiu conquistar a confiança de ambos os lados, tanto de Israel quanto dos palestinos. Muito raro, especialmente para um funcionário da ONU, ser realmente confiável para autoridades israelenses como alguém de boa vontade. Então isso é algo positivo. Por outro lado, Trump realmente quer colocar a Turquia, quer autoridades turcas no Conselho de Paz, e Israel está resistindo fortemente à influência turca nisso por causa dos laços da Turquia com a Irmandade Muçulmana e com o Hamas. E outro ponto que vale mencionar é que o Conselho de Paz não é a força internacional de estabilização sobre a qual tanto se tem falado. Não é a mesma coisa. Então, as forças reais em campo que deveriam desempenhar um papel no desarmamento do Hamas e, de fato, atuar como uma força militar. Essas forças serão supervisionadas pelo Conselho de Paz, mas não é a mesma coisa. Alec Ballard, muito obrigado. Segundo relatos, os Estados Árabes estão pressionando os EUA para adiar qualquer ataque militar contra o Irã e alguns relataram isso. Autoridades israelenses também solicitaram um adiamento, acreditando que o regime iraniano ainda não está suficientemente enfraquecido para que tal ação resulte em uma mudança de regime. Relatórios de fontes do site de notícias NBC, incluindo autoridades do Zewanet, afirmam isso, indicando uma forte preferência por esperar até que o regime esteja mais vulnerável. Em conversas recentes, autoridades israelenses expressaram apoio aos esforços americanos para instigar uma mudança de regime, mas levantaram preocupações de que uma ação militar isolada pode não ser suficiente. Eles recomendaram estratégias alternativas para enfraquecer o regime da República Islâmica, como apoiar manifestantes, aumentar as sanções econômicas, realizar ataques cibernéticos e ataques direcionados contra líderes-chave. Autoridades árabes também teriam demonstrado reservas quanto a um iminente ataque dos Nusra-e-Miwa, com alguns repetindo os argumentos do regime de que tais ações poderiam unificar os iranianos ao regime. No entanto, interesses políticos relacionados ao petróleo são muito mais provavelmente o principal determinante da posição dos Estados Árabes sobre a intervenção nos levantes iranianos. Para discutir a situação atual no Irã, está conosco o diretor de advocacy da Nufti, a União Nacional para a Democracia no Irã, e ex-preso político iraniano, Navid Mohabi. Navid, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Gostaria de começar perguntando: qual é o status atual dos protestos hoje? Navid. Mohabi, iraniano. Presidente e presidente dos Estados Unidos da América, obrigado por me receberem. Durante 16 dias, homens e mulheres iranianos corajosos foram às ruas desafiando o regime, mas vimos o que aconteceu. Há apenas 2 dias, tomamos conhecimento de que o regime da República Islâmica massacrou mais de 12 mil iranianos nas ruas. E assim o regime conseguiu ao menos colocar uma pausa nos protestos em andamento. Mas eu acho que isso não será o fim da história. Revolução é uma maratona, não é um evento de 2 semanas. Portanto, veremos outra forma de resistência por parte do povo iraniano. Seja nas ruas ou por meio de outras formas de desobediência civil no país. Acredito que nenhuma nação é feita para ser massacrada, torturada ou exterminada. E eu acho que é hora da comunidade internacional intervir e mudar o equilíbrio em favor do povo iraniano. Espero que o presidente Trump haja rapidamente e ataque os líderes dentro do regime. O que precisamos, na minha opinião, é de uma campanha aérea em grande escala contra o regime. Sempre disse isso. A maneira mais eficaz de lidar com esse regime é decapitar a liderança. Acho que há cerca de 50 ou 60 tomadores de decisão no topo. E eu acho que, uma vez que eles sejam alvo, os oficiais de nível médio vão perder a vontade de lutar e eles não vão resistir. Acho que neste momento, Israel, depois de todas as promessas que fez, também deve ajudar o povo iraniano. Acho que Israel precisa agir de forma muito mais contundente. As expectativas dentro do Irã estão extremamente altas. Sabe, Navid, você tocou em algo interessante. Eu realmente quero te perguntar, porque estamos ouvindo agora muitos comentaristas ocidentais falando por cima dos iranianos nas últimas semanas e alegando que o povo é contra a intervenção estrangeira. Mas ouvimos vozes no local dizendo o contrário. Eu adoraria resolver esse debate. Os iranianos querem ajuda militar dos EUA e de Israel ou não?
com certeza. Sabe de uma coisa? A internet foi cortada, mas havia um número muito pequeno de pessoas que conseguiram se comunicar com o mundo exterior através de muito esforço. E vimos tantas mensagens e mensagens de voz vindas de dentro do país, pessoas implorando por ajuda internacional. Eles entendem que, para derrubar o regime, o apoio da comunidade internacional é absolutamente necessário, porque esse regime está armado até os dentes e está disposto a matar até o último suspiro. Pessoa. Todos os dias eu verifico os meios de comunicação do regime iraniano. Eles estão prometendo uma repressão ainda maior. Eles estão prendendo mais pessoas. Dias sombrios aguardam o povo iraniano se não houver intervenção da comunidade internacional no Irã. Como mencionei anteriormente no início da entrevista, nenhuma nação merece ser massacrada, torturada ou exterminada. Os iranianos mostraram sua determinação de que não querem esse regime, mas por algum motivo esse regime é implacável e os dominou. Portanto, precisamos mudar o equilíbrio de poder a favor dos iranianos. E a única maneira de lidarmos com esse regime, e a única coisa que esse regime entende, é o poder americano. Todos nos lembramos que, durante a primeira rodada da guerra Irã-Israel, vimos tantos corpos de oficiais do regime empilhados. E assim o regime entende que, quando eles entendem que Israel ou os Estados Unidos não são o povo iraniano indefeso que pode ser facilmente massacrado. Portanto, a situação será muito diferente. Então, com certeza você verá apologistas do regime iraniano fora do país se opondo à intervenção estrangeira. Sabe de uma coisa? Eu acho este é um momento, é um teste moral para a comunidade internacional. Acho que por gerações futuras vão perguntar a eles: o que vocês fizeram quando o povo iraniano estava sendo massacrado? O que vocês fizeram quando o povo iraniano pediu ajuda? Não vamos esquecer, eu me lembro de assistir a entrevistas do presidente Bill Clinton. Perguntaram a ele: qual é o seu maior arrependimento? Durante seu mandato, ele disse: eu deveria ter intervindo no genocídio de Ruanda. Por quê? Porque eu era o único que poderia ter evitado isso e eu poderia ter salvado mais de 300 mil vidas. Portanto, a intervenção da comunidade internacional é absolutamente necessária. Acho que devemos ignorar alguns desses chamados especialistas em Washington, D.C., que são apologistas do regime, e ouvir a voz do povo iraniano dentro do país. Certo, vamos encerrar por aqui. Mas quero agradecer a você, Navid Mohabi, por ter participado conosco hoje. Obrigado por me receberem. E enquanto o regime intensifica sua repressão aos manifestantes no Irã, iranianos ao redor do mundo estão indo às ruas, exigindo mudanças e pedindo que a comunidade internacional haja. De Londres a Paris, de Washington à Alemanha, as manifestações estão ficando mais intensas a cada dia. Veja como a diáspora iraniana está fazendo sua voz ser ouvida. Índia, Naftali reporta. Sim, Lidar, estamos vendo. Manifestantes se reuniram em frente à Embaixada do Irã em Londres, demonstrando apoio aos protestos em seu país de origem, enquanto o Irã entra em mais uma semana de agitação mortal. Entoando slogans contra o governo e agitando bandeiras, membros da diáspora iraniana pediram que a comunidade internacional tome uma atitude. Eles disseram que as comunicações com suas famílias dentro do Irã foram cortadas e que a situação no país está se deteriorando rapidamente. O povo iraniano está sendo mantido refém por um governo terrorista há mais de 75 horas. E estamos desconectados de nossas famílias queridas e de nossos irmãos e irmãs dentro do Irã, que sabemos que neste momento estão sendo massacrados e mortos por esses terroristas, por metralhadoras. E queremos que o mundo ouça nossa voz e nos ajude. Cenas semelhantes estão acontecendo em outras partes do mundo. Em Paris, centenas marcharam perto da Torre Eiffel, segurando cartazes com os dizeres Irã livre e queimando imagens do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. Estamos enfrentando um regime bárbaro e selvagem que quer massacrar sua população em uma semana. Em Washington, manifestantes se reuniram em frente à Casa Branca, pedindo apoio internacional e entoando palavras de ordem contra a liderança do Irã. Centenas de iranianos e americanos vieram de todas as partes dos Estados Unidos, bem aqui em frente à Casa Branca, para dizer ao mundo que o povo do Irã quer mudança.
Agora é a hora de ficar ao lado do povo do Irã pela sua liberdade. E na Alemanha, membros da diáspora iraniana realizaram suas próprias manifestações, dizendo que esperam que a pressão internacional possa ajudar a pôr fim ao regime atual. À medida que as manifestações entram em sua terceira semana, Teherã ameaçou retaliar contra os EUAL, bases militares em Israel, caso potências estrangeiras intervenham. O presidente Donald Trump advertiu repetidamente que os Estados Unidos poderiam agir se o regime continuar a usar força letal contra civis. Para os iranianos no exterior, de Londres a Paris, de Washington à Alemanha, a mensagem continua urgente. Um apelo para que o mundo não desvie o olhar enquanto manifestantes em casa enfrentam uma repressão sem fim à vista. Obrigada, Índia, pela reportagem. E o que também é interessante notar é a ausência de protestos por parte dos manifestantes do Palestina Livre, aqueles que nos últimos 2 anos afirmaram se importar profundamente com os direitos humanos. E, no entanto, agora, quando civis inocentes estão sendo mortos nas ruas, eles permanecem em silêncio. Parece que eles só protestam contra Israel. Qualquer outro país onde verdadeiras atrocidades contra os direitos humanos acontecem, silêncio total. E as forças de defesa de Israel também estão sinalizando que a frente norte pode estar caminhando para uma nova escalada. O exército confirmou que realizou ondas de ataques contra infraestruturas terroristas do Hezbollah no sul do Líbano, tendo como alvo depósitos de armas em vários locais militares. Segundo as forças de defesa de Israel, atividades recentes do Hezbollah foram identificadas nesses locais. Atividades que o exército afirma violar claramente os entendimentos de cessar-fogo entre Israel e Líbano. Os ataques ocorrem apesar das alegações das forças armadas libanesas, de que concluíram a primeira fase de um plano de desarmamento no sul. Israel afirma que essas medidas estão longe de ser suficientes, acusando o Hezbollah de continuar se rearmando com apoio iraniano. O cessar-fogo, que pôs fim a mais de 1 ano de combates, exige o desarmamento total do Hezbollah, uma condição que Israel diz não ter sido cumprida. Autoridades israelenses deixaram claro que, se a diplomacia falhar, opções militares estão sobre a mesa. E relatos dizem que as forças de defesa de Israel já criaram planos operacionais prontos para serem executados caso a Frente Norte volte a entrar em guerra.